O que é chamado de Era Vitoriana é um período que vai de 1837 a 1901 e corresponde ao reinado dessa mocinha rechonchuda aí, cuja imagem mais conhecida é a de uma senhora gordinha com cara de poucos amigos e sempre vestida de preto, que comia rápido demais e parecia estar sempre vigiando todo mundo. E se essa é a imagem que você tem da Rainha Vitória, senta aqui um pouquinho que a gente precisa conversar. Pois antes de ser uma senhorinha de luto, Dona Vivi era uma grande festeira e fã ardorosa de todo tipo de trevosidades relacionadas ao Halloween. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária, recriadora histórica e também, talvez, uma fã de trevosidades e capirotagens de Halloween. E bem, você está no especial de Halloween do canal da Modista do Desterro. Após ficar viúva em 1861, a Rainha Vitória entrou numa fase de luto profundo, evitando todo tipo de compromisso social e dedicando sua vida a preservar a memória do príncipe Albert. Ela chegou até mesmo a encenar fotografias de luto com as filhas, chorando diante do busto de seu pai falecido. Só que esse período de luto cobrou um preço político bem alto. A coroação de Vitória nunca tinha sido exatamente uma unanimidade entre os nobres britânicos, e a ausência dela da vida política, de modo público e da vida social, acabou abrindo espaço para uma série de movimentos que questionavam a sanidade da rainha, a capacidade dela de governar e até mesmo pequenos movimentos republicanos. E esse é um dos motivos que forçou a Rainha Vitória a voltar à vida pública. Mas ao manter-se com trajes de luto e ainda reservada, ela passava uma imagem de respeitabilidade. Era uma mulher governando a nação mais poderosa do mundo, no mundo essencialmente masculino. Também afastava qualquer possibilidade de pressão por um novo casamento. Essa imagem pública da Rainha Vitória, como mãe e esposa, foi construída com muito cuidado, através da circulação de fotos, de relatos dos eventos em família e de sua relação com os filhos, assim como a comparação dela com outras figuras femininas da época, em especial com soberanas da África e da Ásia, sempre enfatizando como Vitória ainda cumpria os papéis que se esperavam de uma mulher da sua época. É graças a esses relatos que circulavam publicamente que a gente consegue ter uma noção do quanto, na vida privada, Dona Vivi ainda curtia organizar uma resenha com a família e com os amigos, inclusive, ou principalmente, as festas de Halloween. Uma coisa que pouca gente lembra na hora de falar sobre a Era Vitoriana é o quanto os vitorianos eram fascinados pelo oculto e pelo sobrenatural. Parece uma grande ironia, considerando que foi um período de industrialização e desenvolvimento científico muito intensos. Mas sim, uma cidade como Paris, que era o centro artístico da Europa nesse momento, podia receber no mesmo salão filósofos, médiuns e católicos fervorosos, porém curiosos, todos em busca de um contato com o além que pudesse comprovar ou refutar suas convicções. É nesse momento que muitas tradições, preservadas principalmente nas zonas rurais, começam a chegar aos salões da classe média e da elite, onde se transformam em uma novidade, uma pura forma de entretenimento, já sem conexão com o contexto e com a história de um povo especificamente. E é aqui que nascem as festas de Halloween vitorianas. A Rainha Vitória celebrava o seu Halloween em grande estilo e com um nada discreto toque de paganismo. A resenha de Halloween da Vivi era celebrada no castelo de Balmoral, construído em 1856 na Escócia, especialmente para a família real. Os preparativos para a festa eram feitos com dias de antecedência, com uma turba de criados sendo deslocados de Londres e de outras residências reais para o castelo na Escócia, para poder preparar não só a festa, mas a recepção a todos os convidados que acompanhavam a rainha. Assim que a noite de 31 de outubro caía, a Rainha Vitória chegava ao pátio do castelo numa carruagem aberta, carregando uma tocha acesa. Ela era seguida por uma procissão de moradores e criados, todos com suas próprias tochas. A procissão ainda era acompanhada por um gaiteiro, que tocava canções folclóricas tradicionais da Escócia. Na frente do castelo, uma grande pilha de madeira, papel e caixas de presentes vazias era acesa pelas tochas da procissão,
As pessoas então faziam um círculo em torno da fogueira e dançavam e cantavam ao redor dela. Lá pelas tantas, uma guarda de fadas com lanças apontadas para o céu escoltava um goblin saltitante, que jogava na fogueira a estátua de uma bruxa feita de palha. E então as pessoas dançavam na volta da fogueira, com comida e bebida liberada, até não aguentarem mais. E provando que open bar é má ideia desde sempre, em 1874 as celebrações tiveram que ser interrompidas porque a galera se passou na água que passarinho não bebe. E começou a arranjar confusão na volta da fogueira. Mas a verdade é que era bem esse o espírito do Halloween vitoriano. Por influência da propaganda toda em torno do Halloween como ele era celebrado pela Rainha Vitória, ou talvez até mesmo pela transformação de costumes mais antigos com um pezinho na Idade Média, a verdade é que o Halloween se transformou numa festividade bastante popular durante a Era Vitoriana. E a julgar pelas críticas dos cronistas da época, o tipo de festa onde as pessoas rompiam com os limiares do bom senso e da boa educação e se entregavam a uma série de comportamentos que seriam considerados totalmente inaceitáveis em qualquer outra situação da vida vitoriana. O Halloween era uma boa ocasião para reunir família e amigos. Para a maioria das pessoas, a festa era dentro de casa mesmo, com um monte de comida gostosa, bebidinhas e joguinhos para entreter a galera. Muitos dos jogos e brincadeiras tinham a ideia de submeter os participantes a vergonhas socialmente toleráveis. Também era comum aproveitar a festa para chipar os casais e garantir o convite para a festa de casamento do ano seguinte, ou para tentar descobrir quem seria o seu futuro cônjuge, a profissão dele ou a inicial do nome da pessoa. Um desses jogos é descrito já num poema de 1785 e consistia em colocar 3 potes na frente de uma mulher que estivesse vendada. Um pote com água, um com leite e outro vazio. Os potes eram embaralhados e a moça deveria escolher um deles para molhar os dedos da mão esquerda. A brincadeira tinha que ser repetida 3 vezes para se ter certeza do futuro. Mão na água significava casamento com um homem solteiro. Mão na vasilha com leite significava casamento com um viúvo. E se a mulher mergulhasse a mão na vasilha que não tinha nada na vasilha que estava vazia, isso significava que ela teria uma vida plena sem se estressar com a presença de um homem. E existia uma versão masculina desse jogo também. Se o homem colocasse a mão numa vasilha com água pura, significava que ele se casaria com uma donzela, com uma mulher até então solteira. Se fosse na vasilha em que a água estava misturada com o caldo de cozimento de frango, significava que ele iria se casar com uma viúva. E se ele colocasse a mão na vasilha que estava vazia, sem nenhum líquido, significava que ele levaria uma vida miserável como solteirão. Uma outra brincadeira era quase um teste de lealdade e valia para casais e para amigos. 2 nozes eram colocadas no fogo da lareira ou do fogão. Se elas queimassem mais ou menos no mesmo ritmo, a relação era verdadeira e sincera. Agora, se uma queimasse mais rápido do que a outra, era sinal de que uma das partes não era tão confiável assim. Um dos meus favoritos é um negócio claramente muito bruxólico e que a galera do rolê magístico que está aqui no canal vai entender já já por quê. Na noite do dia 31, a moça deveria parar diante de um espelho com uma vela numa mão e uma maçã na outra. Deveria então comer a maçã na frente do espelho e a imagem de seu futuro marido ou amante se revelaria no espelho, aparecendo por cima do ombro dela. Outra brincadeira comum era de pescar maçãs numa tina com água usando apenas seus dentes, mas essa parece ter sido mais comum entre as crianças. E a cereja do bolo, que era colocar passas numa mistura de água e sal dentro de um prato resistente ao calor e acender a mistura. Enquanto o prato pegava fogo em cima de uma mesa, as pessoas dançavam e cantavam de mãos dadas ao redor da fogueira improvisada, e as passas tinham que ser comidas depois, ainda quentes. E como os vitorianos só queriam uma desculpa para comer bolos, e cá entre nós, quem sou eu para julgar alguém que queira fazer isso? É lógico que nós temos um bolo de Halloween, mas a receita desse bolo vai ficar para o próximo vídeo. Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não esqueça de ativar as notificações aqui embaixo para não perder nenhuma das atualizações que estão aparecendo com bastante frequência por aqui nesse mês de outubro super temático da Modista do Desterro. Ah, e olha só,
Não esqueça de dar uma conferida nestes outros conteúdos tenebrosos que eu separei para você com todo carinho.